Quero, em primeiro lugar, cumprimentar a Coordenadora Nacional de Trabalho e todos os ativistas sindicais, laborais, das comissões de trabalhadores que mantêm esta atividade tão importante no Bloco de Esquerda e tão importante para a sociedade e para a militância política, para a organização política. Nós sabemos como é difícil fazer essa luta laboral hoje em dia, como ela vai tendo pouca atenção mediática, muitas vezes, por mais que nós falemos dela todos os dias, não quer dizer que ela todos os dias saia na televisão. Hoje faremos mais uma tentativa e temos de continuar a fazer. Esse é um trabalho conjunto da agenda de comunicação do Bloco, que tem certamente que sempre que dar visibilidade a estas lutas, do trabalho parlamentar, mas também da organização dos militantes, das militantes, do Bloco de Esquerda, que estão inseridos em sindicatos, do apelo para que se sindicalizem, como já aqui foi feito hoje, nas comissões de trabalhadores, porque este é um trabalho conjunto entre todas e entre todos nós. Eu queria-vos falar muito brevemente sobre dois desafios que nós temos pela frente e uma proposta. Há um primeiro desafio que é um desafio de longo prazo, já aqui foi falado hoje, aliás, nesta sessão que me antecedeu, que é uma nova forma de trabalho e que dificulta o trabalho sindical. Uma nova forma de controle, de gestão, de organização do trabalho, que é mediada por plataformas como a Glovo ou como a Uber, mas não é só mediada por estas plataformas. É que chamamos nós de uberização. Esta nova forma de trabalho banaliza a transferência de riscos e custos do trabalho do empregador para o trabalhador. É o trabalhador agora que tem todos os riscos e todos os custos, ficar doente, se tiver um acidente, qualquer risco associado ao seu trabalho é da responsabilidade do trabalhador, que é também o gestor do seu próprio tempo, porque o patrão demitiu-se da função de organizar o trabalho e de gerir o trabalho. E isto é vendido como se fosse uma autonomia. Mas é uma falsa autonomia, porque se não há um limite de 8 horas de trabalho, se não há um limite ou uma obrigação para dias de férias, se não há uma obrigação que diga quando há riscos de trabalho, tu não podes trabalhar aquelas horas, o que vai acontecer é que essa autonomia se transforma numa pressão para que esse trabalhador trabalhe 12 horas por dia, para que trabalhe ao fim de semana, para que não tenha férias, para que trabalhe à chuva, para que trabalhe mesmo quando sabe que pode ter um acidente, para que trabalhe mesmo para além das suas capacidades e quando coloca em risco a sua própria vida, o seu próprio meio de sustento. E faz tudo isto sem garantir uma remuneração mínima, sem garantir um salário mínimo, em disponibilidade permanente. Não é dono do seu tempo, não é sequer dono da sua própria localização, que é controlada a cada segundo, como aqui foi dito. E é controlada por um algoritmo, por uma plataforma que, sob uma pretensa flexibilização e descentralização do trabalho, o que faz é centralizar todo o trabalho, nunca houve uma centralização tão grande de todo o trabalho e ter ao seu dispor não um contingente de trabalhadores identificados com aquela empresa, mas uma multidão de trabalhadores que competem entre si pelo preço e para conseguir fornecer aquele serviço. E nós devemos nos perguntar se é a tecnologia a culpada por este novo desafio, esta nova organização do trabalho. Não é, ou seja, não é inevitável que a tecnologia origine estas formas de trabalho. Não é inevitável. Nós sabemos que a uberização do trabalho é a materialização de décadas de alterações legislativas que visaram enfraquecer quaisquer condições e regulações e regulamentação do trabalho. Desde a desregulamentação dos horários de trabalhos, a facilitação do despedimento, a incapacidade dos trabalhadores para terem contratos coletivos de trabalho para fazerem valer os seus direitos, o decréscimo do sindicalismo e, portanto, tudo contribuiu para aqui chegarmos hoje. E a segunda razão tem a ver com alterações que são muito mais profundas que a própria lei laboral. São alterações culturais, políticas, ideológicas, sociais, de um neoliberalismo que nos transforma a todos enquanto cidadãos. Nem é cidadãos, somos todos indivíduos, atomizados, separados entre nós, totalmente responsáveis pelo nosso futuro. Não há uma sociedade, uma comunidade, um Estado, não há regra, não há lei, somos só nós individualmente responsáveis pelo nosso futuro, somos todos empreendedores de nós mesmos, somos todos patrões de nós mesmos, é uma sociedade sem trabalhadores, só tem empreendedores e patrões. Mesmo que nesta sociedade
a riqueza esteja cada vez mais concentrada num pequeno número de verdadeiros patrões e todos os outros sejam uma multidão de trabalhadores precários, mas a quem se chama empreendedores e patrões. E esta alteração ideológica dificulta a organização do trabalho. E é um desafio para a organização do trabalho. O segundo desafio, que me parece que é importante, e esse é mais imediato, não é tão de fundo, tem a ver com tentar evitar o sectarismo na organização laboral e nos sindicatos e o anacronismo na forma como os sindicatos veem o trabalho, e alguns sindicatos veem o trabalho e se organizam hoje em dia. Porque este sectarismo e este anacronismo impedem os sindicatos e as organizações laborais de enfrentarem estas transformações no mundo laboral. Impedem-nas de representar a massa de trabalhadores que hoje são os trabalhadores destas plataformas e destas novas formas de precarização e de exploração laboral, que impedem-nos de criar pontos de diálogo com novas formas de exploração e de encontrar reivindicações que possam ser mobilizadoras para todos e afastando trabalhadores que deviam estar unidos. Nós queremos encontrar aquilo que une todos os trabalhadores, migrantes ou não migrantes. Queremos encontrar aquilo que une todos os trabalhadores, os que trabalham em nome individual e os que têm um contrato coletivo de trabalho. Queremos juntar o que une os trabalhadores, as mulheres que fazem trabalho de limpeza na casa de outras pessoas e as pessoas que trabalham no âmbito de uma estrutura empresarial. Temos que encontrar aquilo que é comum, aquilo que une e não aquilo que separa, dizendo quem é trabalhador e quem não é, falando por uma parte, mas incapaz de falar por outra parte. Porque o risco de organizações sindicais sectárias e incapazes de olhar para o futuro e para o presente do trabalho é uma remissão por um papel proclamatório que é incapaz de ter um diálogo e de representar trabalhadores na nossa sociedade e no mundo do trabalho atualmente. É incapaz de criar reivindicações mobilizadoras que digam respeito à vida de toda a gente que trabalha nas suas diversas funções, nas suas diversas formas de exploração. E acho que no Bloco nós temos procurado ao longo do tempo, e vocês que aqui estão são responsáveis por isso, olhar para o trabalho como ele é. E foi por isso que trouxemos a precariedade para o léxico político, foi por isso que regulámos os recibos verdes, foi por isso que combatemos o trabalho a prazo, foi por isso que combatemos o outsourcing, é por isso que queremos regular os algoritmos e estamos em cima de todo o debate da uberização e dos vínculos laborais precários das plataformas, porque queremos avançar em direitos laborais, queremos avançar na contratação coletiva sem deixar ninguém para trás. Sem deixar ninguém para trás. Porque não serve de nada avançarmos na contratação coletiva se depois deixamos para trás milhões de trabalhadores que estão numa plataforma a quem são chamados empresários, a quem são chamados empreendedores. Temos que avançar com todos e a cada momento sem deixar ninguém para trás. E eu quero, por isso, fazer-vos uma proposta para terminar. E quero falar de um grupo específico, ou melhor, de vários grupos específicos de trabalhadores e ver o que é que eles têm em comum. Trabalham nos hospitais, trabalham na segurança, trabalham na indústria vidreira, trabalham na indústria automóvel, trabalham em call centers, trabalham até em empresas que fazem batatas fritas ou rolhas de cortiça. São 800 mil trabalhadores e têm uma coisa em comum. O que une estes trabalhadores é trabalharem por turnos. São 800 mil pessoas que têm a mesma experiência de viver ao contrário do relógio, que sabem o que é ser dia de Natal e não estar com os filhos, que sabem o que é passar as férias, os momentos de família, longe de quem mais gostam, que sabem o que é não ter tempo para estar, para combinar, para ter uma vida familiar, que sabem o que é chegar à idade da reforma, na verdade muito mais velhos que todos os outros, apesar de terem exatamente a mesma idade, porque o desgaste dos turnos, o trabalho noturno, de ter a vida sempre a contrarrelógio, conta e tira anos de vida e de vida com saúde. São 800 mil pessoas, muitas delas já lutaram e já conseguiram incluir nos seus contratos coletivos de trabalho direitos como subsídio de turno. Mas há muitos trabalhadores por turnos que não têm contratos coletivos de trabalho, porque foi isso que fez a caducidade da contratação coletiva, que é uma arma apontada ao coração do trabalho. Houve muitos trabalhadores que perderam o contrato coletivo porque caducou e os patrões deixaram caducar como forma de chantagem e de ameaça sobre os trabalhadores. São 800 mil pessoas que tudo o que esperam
e exigem é serem recompensados pelo seu trabalho, pelo seu esforço, respeitado pelo trabalho que fazem e que já agora sejam verdades. As promessas vãs sobre Portugal precisar de respeitar quem trabalha, aumentar os salários, poder olhar para o futuro do trabalho. E para dar resposta a estes 800 mil trabalhadores, mas não só aos 800 mil trabalhadores, às suas famílias, às mulheres, aos companheiros, aos filhos, lançamos uma petição. E lançamos uma petição a exigir uma coisa muito simples, que é tempo e saúde para todas as pessoas que trabalham por turnos. Trabalha por turnos, tem de ter subsídio de turno obrigatório. Trabalha por turnos, tem de ter 2 fins de semana a cada 6 semanas para poder conciliar o trabalho com a sua vida familiar. Trabalha por turnos, tem de descansar 24 horas entre cada turno. Trabalha por turnos, não pode trabalhar mais do que 35 horas semanais. Trabalha por turnos, tem direito a uma reforma antecipada. 6 meses por cada ano que passa com a vida ao contrário do relógio, por cada ano que passa com a vida num ritmo contrário ao do resto da sociedade e da sua família. E também temos que limitar quem trabalha por turnos, limitar, ou melhor, garantir que quem trabalha por turnos e não devia trabalhar por turnos, deixa de o fazer. Porque há empresas que não têm que estar em elaboração contínua e nós temos que alterar os critérios que determinam e aumentar os critérios da exigência sobre a elaboração contínua. E, portanto, eu termino para dizer, esta petição serve um propósito. E o propósito é muito simples. 800 mil pessoas. Essas 800 mil pessoas têm mulher, marido, filhos. Imaginem o que são 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, 300 mil pessoas, 800 mil pessoas a assinar uma petição, a fazer ouvir a sua voz, a exigir uma alteração da lei, o poder da união, daquilo que nos torna comuns. Se toda a gente que partilha a experiência do que é viver a vida ao contrário porque trabalha por turnos se unir para alterar a lei, então vamos conseguir alterar a lei. Porque ninguém cala 800 mil pessoas. Ninguém cala 800 mil pessoas. E agradecendo mais uma vez o vosso trabalho, desejando-vos bom resto de trabalho e debate, deixo aqui esta proposta, este apelo, uma petição para juntar toda a gente que trabalha por turnos. Uma petição para juntar 800 mil pessoas, tempo para viver e saúde para vivê-la com qualidade.